Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre protetor solar. Duas questões sobre protetor solar que eu acho importante. O FPS, o fator de proteção solar, 30, 50, 100 faz diferença, porque já me disseram que não fazia nenhuma diferença e tal. E outra coisa é sobre a quantidade de protetor solar que tem que se usar. Então, acho que muita gente tem dúvida ou nem nunca parou para pensar sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar, mesmo sendo médica, até eu fazer dermatologia, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E isso é uma questão fundamental no uso do protetor solar, tá? Qual que é a questão? Primeiro, sobre o FPS, tá? Então, o FPS é o que vem na embalagem, 30, 50, 60, tem até 100. Ele mede somente a proteção UVB, não tem nada a ver com a proteção UVA, apesar de que agora, pela nova legislação, ele tem uma associação UVA e UVB, mas quando a gente fala do FPS, fator de proteção solar, a gente está falando somente da proteção UVB. Isso é relacionado com o grau, quanto tempo mais eu posso ficar no sol sem ficar vermelho. Digamos, o 30 seria, eu posso ficar 30 vezes mais no sol, e o 50 eu poderia ficar 50 vezes mais no sol, e o 100 vezes mais sem ficar vermelho. O que acontece? Ninguém fica tanto tempo no sol, tá? Então, por isso que as pessoas dizem que talvez não faça diferença o 30, o 50, o 100. Em vários países, por exemplo, não existe fator de proteção acima de 50, tá? Depois, quando ele tem mais de 50, vai estar na embalagem 50 mais. Isso não é uma coisa que todos os dermatologistas concordam. Por quê? Alguns dermatologistas acreditam que antes da pele ficar vermelha já tem alterações no DNA da célula, alterações que podem provocar dano também. Então, talvez faria diferença um protetor solar 50, 100 e 30, um protetor solar 50, por exemplo. Isso também é uma coisa discutível, então se a gente fosse pensar só nessa questão do fator de proteção solar e de quanto mais tempo a gente pode ficar no sol sem ficar vermelho, se a gente não acreditasse que teria algum outro dano na pele antes de ficar vermelho, realmente o 30 e o 100 não fariam muita diferença. Mas eu vou falar uma questão interessante que é em relação à quantidade do protetor solar. Esse é o principal motivo pelo qual eu gosto de prescrever protetores solares que tem um FPS maior, tá? Que tem um fator de proteção maior. Antes de eu falar sobre a quantidade, a gente precisa pensar uma coisa. Como é que é definido esse fator de proteção solar, tá? O fator de proteção solar ele é definido através de testes que vão ver, ficou vermelho ou menos, tá? Eles têm testes em vivo, com pessoas mesmo, e in vitro no laboratório, mas esse teste ele é realizado com uma quantidade específica de protetor solar. Então, se tu não tá usando essa quantidade do teste, tu não vai estar protegido, tá? Simplesmente. E ninguém nunca falou isso. Ou falou em letras muito pequenas na embalagem. Então, eu tô aqui com um protetorzinho solar, eu vou mostrar pra vocês o que tá escrito aqui, não vou mostrar a marca, porque eu não quero influenciar a compra de ninguém. Aplique abundantemente antes da exposição ao sol, uniformemente e generosamente. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. Então, isso daí tá em todas as embalagens de protetor solar, mas eu garanto que poucas pessoas leram. E, na verdade, não está especificando quanto que é essa quantidade, tá? E essa quantidade é muito. Essa quantidade, mais especificamente, é 2 mg por centímetro quadrado. O que é 2 mg por centímetro quadrado? Então, vamos tentar traduzir 2 mg por centímetro quadrado. A gente tem uma regra do Consenso de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai falar que para o pescoço, para o rosto e para as orelhas, a quantidade ideal é 1 colher de chá. E isso continua, digamos, se for para a praia, é 1 colher de chá para essa parte, 2 colheres de chá para o tronco, para frente e para trás, 1 colher de chá para cada braço e 2 colheres de chá para cada perna. É bastante coisa, mas mesmo assim é difícil a gente ter uma ideia, então eu vou mostrar para vocês.